Olá, boa noite. Meu nome é Fernanda Lloyd, eu sou jornalista voluntária do Instituto Reconvexo e hoje nós teremos mais uma entrevista do quadro De Lyon para Lyon. Eu agradeço a todos que estão nos assistindo aqui pelo canal do Instituto, peço a todas as pessoas que ainda não são inscritas que se inscrevam, curtam, compartilhem os vídeos. Se vocês não conhecem muito do canal, entrem no canal, vejam os outros vídeos, tem muito material interessante, vídeo das conferências Lyon, vídeos com médicos, com outros especialistas da área, com dicas, com informações sobre a doença, e visitem também o site do Instituto Reconvexo, também tem bastante coisa interessante, bastante informação interessante. É muito bom que a gente divulgue informações a respeito da doença, não só para as pessoas que são afetadas, isso é importante, como para os profissionais de saúde, que conheçam um pouco mais, e para qualquer pessoa que esteja passando por uma situação parecida, isso pode ser uma luz. Hoje a gente vai conversar com o Nicolas Damasio, ele que é da cidade de São Paulo, afetado pela Lyon desde 2016. Nicolas, boa noite. Eu agradeço desde já o seu convite, você ter aceitado o convite para compartilhar um pouco da sua história. Oi, Fernanda, boa noite para você. Já vou avisar aqui que eu estou sozinha em casa, mas nunca sozinho. Tenho 3 cachorros, eles são bem participativos, então eles às vezes vão estar junto com a gente para me ajudar a contar um pouco da experiência, da vivência com o Leon aqui. E queria muito a você, ao Instituto, que, acho que principalmente em nome do Mário, que eu sempre brinco que é o meu guru nessa vivência, na experiência com o Lyon, é super importante para mim. Então, eu queria agradecer, para mim é uma super honra aí estar junto com você essa noite. Que bom, que bom. Quanto aos participantes especiais aí, sem problema. Por aqui também pode aparecer 2 criancinhas aqui para participar. Me conta um pouco, então, vamos começar falando como que apareceram os primeiros sintomas e como foi o seu diagnóstico. Então, Fernanda, no meu caso, eu reparei o primeiro sintoma de uma forma bem ilustrativa, assim, que foi numa festa junina. Eu costumava ir numa festa junina com a minha melhor amiga, no clube que ela frequenta, aqui em São Paulo, e tem uma clássica brincadeira de festa junina que é o tiro ao alvo. E no tiro ao alvo a gente mira, né? A gente pega aquela espingardinha clássica de rolha e para mirar a gente fecha um dos olhos e observa apenas com um na mira para tentar acertar aquela latinha com a rolha. E quando eu fui fazer isso, eu fechei o olho direito e fiquei apenas com o olho esquerdo, né, assim, com a arminha ali. No momento que eu fiz isso, eu reparei que tinha algo de estranho no meu olho esquerdo. Aí eu fiz aquele clássico, né, abri um, fecha outro, abri um, fecha outro, abri um, fecha outro, e eu vi que claramente tinha uma diferença nítida entre os 2 olhos. Mas que se eu não tivesse feito esse movimento, ou seja, na minha vivência cotidiana, diária, escrevendo, dirigindo, trabalhando, a gente não fica fazendo isso por nada, né? Reparando que tem uma diferença entre um olho e outro. Se os nossos olhos estão trabalhando em conjunto, harmonicamente, às vezes a gente deixa passar um tempão que tem uma diferença muito sutil entre eles. Mas foi ao fazer isso, ao ter que fechar um deles, que eu reparei de uma coisa estranha. No mesmo momento, essa minha amiga me falou, cara, bom, marca uma consulta. E foi muito rápido. Eu fui até na oftalmologista, porque imagina, né? Enquanto a gente não precisa, a gente não tem algo, a gente às vezes fica sem ir em vários dos médicos por muito tempo. Então eu acabei indo na oftalmologista, que ela ia de grau mesmo, ela mesma. Então eu fui na médica que ela me consultou, me indicou, na verdade, olhar porque eu imaginei, sabe, eu fui bem tranquilo, assim, eu achei que, eu já tive óculos, já usei óculos na época do ensino médio, eu tinha, na época, 21 anos, e, na verdade, eu tinha 20, eu não tinha completado 21 ainda. Eu achei que era uma questão de grau, já tinha tido, tipo, sabe, aquelas coisas, meio grau de miopia, de astigmatismo, era uma coisa super simples.
que tivesse tinha aumentado um pouco. A gente hoje usa muito celular, muitas telas, tudo. Eu falei, às vezes é uma coisa dessas. E eu saí da consulta dessa primeira médica, que acabou demorando, a consulta acabou, sabe, que você acaba fazendo, achando que é grau, e a médica não acha nada, e começa a fazer mais exames, e começa a levar mais tempo. Resultado, ela não encontrou nada na primeira consulta, e me pediu uma tomografia de encéfalo. Eu sei que eu saí desse exame, dessa consulta, muito assustado. Tipo, muito assustado mesmo, porque eu achei que não era nada. Eu saí de uma consulta achando que eu precisava de grau e voltar para casa com uma tomografia de encéfalo. Esse primeiro momento foi o pior de todos, porque é quando você imagina que, sei lá, você tem um tumor no cérebro que está afetando a sua visão, entende? Então, eu costumo dizer que tudo que veio depois do meu retorno para ela, que ela constatou que eu tinha uma sinusite, na verdade, que foi o resultado da minha tomografia. Claro que não era nada a ver com o olho, mas a minha tomografia constatou apenas uma sinusite, que curou, mas ela me encaminhou, depois de uma consulta de novo, super longa, uma doutora muito capaz, uma doutora excelente, e me encaminhou a um conhecido para um especialista de retina, que fez uma série de exames, e ele constatou uma pista de que algo podia estar errado no meu nervo óptico. E aí ele me encaminhou para o doutor Frederico Castelo Moura, que foi quem, na hora, falou o nome da neuropatia óptica hereditária de Leber, e me pediu o exame genético. E aí aquele tempo que o pessoal, quem vive com o Lyon, ou quem acompanha, conhece aqueles 40 e tantos dias, que no meu caso, não sei como está hoje, mas lá em 2016 eram 45 dias úteis para sair o resultado do exame genético. Pois é. E aquilo é uma aprovação também, né, além de tudo. São 45 intermináveis dias úteis, né? Para você também ter um resultado, para você saber o que é, se é ou não é aquilo. Eu já lidava com a possibilidade de ser aquilo, já tinha pesquisado, que na época não tinha Instituto Reconvexo, né? Então, aquelas fontes que eram meio pequenas, já tinha visto o lajoanne.org, né, que é o site da maravilhosa Alissa Ponsonott, lá dos Estados Unidos, mas eu sabia que era uma coisa que era para a vida toda, que ainda não tinha cura. Mas aí, ali, no dia dele dar o diagnóstico, depois desses 45 dias úteis, foi um misto. Acho que para os meus pais foi uma experiência mais pesada. Mas foi um privilégio muito grande ter sido dado uma notícia para um médico tão generoso, tão sensível quanto o Dr. Frederico, que soube muito bem guiar esse diagnóstico e dar um diagnóstico tão difícil, principalmente para pais. Mas para mim, eu digo que em algum aspecto foi um alívio, porque você ficar sem saber o que você tem é muito difícil. E de uma forma ou de outra, por pior que seja o diagnóstico, você saber contra quem ou com que você está lidando é aliviante. Então, a partir daí, foi seguindo o rumo natural da doença. Entendi. Comigo a experiência também foi parecida. Para mim foi um alívio. Você, pelo jeito, não tem parentes, porque você está falando que, assim, desconfiou disso no médico. Tem alguma pessoa na família com o caso? Afetada por Leber? Ninguém. Não, eu brinco que eu sou a pedra filosofal. E, bom, você lidou de uma forma mais ou menos tranquila, né? Você falou que o maior abalo, você está comentando que foi com os seus pais. E como eles lidaram com essa questão? Como você os ajudou com essa questão? Olha, Fernanda, eu acho que é um processo difícil, assim. Eu acho que num primeiro momento eu fui de certa forma, eu faço um trabalho de análise, de terapia muito profundo. Eu fui fazendo várias formas de terapia, né, de entender, interpretar o que estava acontecendo comigo, né, com esse processo. E acho que no primeiro momento, realmente, o baque foi muito mais neles do que em mim, porque acho que no primeiro momento eu senti a notícia quando não estava acontecendo com eles era algo muito concreto e objetivo. Meu filho está tendo um diagnóstico desses, e acho que principalmente nesse aspecto, acho que
pais são pais sempre, mas você que, pelo que você disse, você também é mãe, e você sabe que essa é uma doença mitocondrial, e você sabe que para as mães é um peso completamente diferente, levando em consideração a questão mitocondrial, eu acho que é muito difícil. Então, eu pude sentir a carga e um peso da culpa que eu acho que eu não acho que faça sentido, é muito dolorido, mas eu entendo que a pessoa sinta. Por mais que você fale, eu tenha sempre muito claro os médicos, e acho que ela tem racionalmente, hoje, tranquilamente isso, que ela não tem culpa, que ninguém tem culpa, que a minha avó não tem, que a minha bisavó, que ninguém tem culpa. Mas é muito difícil você racionalizar sempre que, para uma mãe, que ela não tem culpa disso, sabe? De passar esse gene, essa mutação para o seu filho que está na juventude, está ali no meio da faculdade, está com a vida toda pela frente, entendeu? Por mais que eu dissesse, gente, tá tudo bem, sabe? Porque eles vão presenciar realmente momentos difíceis, vão presenciar que, sim, lutos, é um processo de luto. Não é uma morte, mas é um processo que envolve adaptações, e adaptações são pequenas perdas de coisas, de prazeres, de coisas que você era acostumado a fazer de um jeito, e você vai ter que adaptar para fazer de uma nova forma. Muitas vezes você vai acabar sendo apresentado a formas que vão ser até mais legais de fazer, mas até você conhecer formas diferentes e até mais legais, vai sofrer pra caramba por não conseguir ou não poder simplesmente fazer da forma que você era acostumado a fazer. Isso dói. Então, você assistir a dor do outro dói. Então, acho que a minha forma de ajudá-los, tentando responder a sua pergunta, era tentar sempre mostrar que eu estava lidando, eu não estava panicando. Então, assim, se eu que estava passando por tudo isso não estou em pânico, estou, tipo, sabe, eu não estou desesperado, eu sei que é uma coisa grande, mas o caminho, eu tento usar o teorema da neblina, né? A gente enxerga como uma neblina, mas eu estou enxergando o caminho, está muito claro para mim, eu sei onde eu estou pisando, está tudo bem, entendeu? Eu não estou aflito nem desesperado, vai ficar tudo bem? Então, se eu estou dizendo que vai ficar tudo bem e eu que estou vivendo tudo isso, acreditem em mim, vamos ficar tudo bem juntos. Então, essa sempre foi a minha forma de tentar ajudá-los. Que bom. E deve ter dado certo. Eu acredito que, pelo que você falou, hoje eles já encaram de uma maneira diferente, né? Mais tranquila. Uhum. E, Nicolas, como é que foi a sua adaptação? Você estava fazendo faculdade na época, estava estudando, trabalhando? Como é que foi a sua adaptação a essa nova forma de vida? Então, no primeiro momento, Fernanda, naquele momento lá no final de 2016, eu estava no meio da faculdade, eu não trabalhava ainda, meu curso era tarde, então era um curso meio anti-estágio, a gente brincava. Então eu só estudava mesmo, mas era um curso, eu fiz comunicação em multimeios, então era um curso voltado ao audiovisual, eu tinha meio que na cabeça que eu queria, sempre gostei muito de televisão, de cinema, então eu tinha meio na cabeça que a minha pira era trabalhar com cinema ou com televisão, sempre com imagem. Eu sempre fui um cara que foi obcecado por sala de cinema, via todos os filmes, zerava a lista de Oscar, tudo. E eu acho que assim, a principal adaptação e onde foi começar, acho que na verdade no primeiro momento, antes da adaptação, o que é uma fase dos processos de luto, e eu sentia que eu estava lidando muito bem, obrigado, e era um grande exemplo para mim mesmo, e que isso significava que estava tudo bem, eu me sentia, tipo, que nada tinha mudado. Então, eu voltei, assim, afetou o primeiro olho, eu tive o diagnóstico, tipo, em novembro, e aula seguindo, sabe? Semestre terminou, tudo normal. Fui de férias, voltei de janeiro, tinha afetado meu segundo olho já. E assim, tocando o semestre, como se nada tivesse acontecido de novo. Eu avisei, claro, eu tive uma reunião com a coordenadoria, avisei os professores, tudo, mas, sabe, no primeiro momento, numa postura meio
acho que eu vou usar um termo que está bem em voga hoje, uma postura que eu fui entender depois de um pouco de análise, que é uma fase do luto da negação mesmo. Por mais que eu sentisse que eu estava lidando muito bem, altivamente, não estava, né, me fechando, não estava deprê, não estava, né, sofrendo, eu estava negando o que estava acontecendo comigo, porque eu tocar a vida como se nada tivesse acontecido, como se aquilo, essa coisa gigante não me abalasse em nada, era negar o que estava acontecendo comigo. Então, esse primeiro momento foi tocar a vida como realmente, eu posso fazer tudo, no mesmo ritmo de todo mundo, a mesma faculdade sem mudança nenhuma, não alterar plano, nem timing, nem nada de nada. Seguir tudo. Claro que não demorou muito para eu ver que não ia dar muito certo. E aí eu parei tudo. No primeiro momento, eu estava tão intenso nisso que eu até mudei de faculdade, fui para um outro lugar, fazer rádio e TV, e fiquei um mês e dei uma piradinha e decidi parar tudo. Vi que nessa pirada foi meio quando eu caí a ficha. Falei, tá acontecendo algo muito intenso comigo. E eu preciso parar, preciso entender, preciso cuidar, preciso olhar só para mim, preciso parar tudo que eu estou fazendo. Então, aí, nesse momento, eu tranquei a faculdade, saí da outra, falei, na verdade, eu parei tudo, falei, não sei o que eu vou fazer da vida. Então, eu tranquei a outra, porque a PUC já estava trancada, e saí, fui pensar na vida, fui visitar uma amiga nos Estados Unidos, fiquei uns dias lá, e fui realmente, sabe, entender quem que era o Nicolas pós-Leber, ou com Leber, na verdade, porque o Leber não passou, a gente está a Leber, né? Então, o que era esse cara que enxergava de uma forma diferente? Aonde estariam os planos de antes e os planos de agora? Onde que eles se encontrariam? E isso era 2017, isso tudo, além de tudo isso, eu estava vivendo esse ano todo, em paralelo, um super projeto terapêutico, realmente foi uma grande terapia, além da terapia ortodoxa, que me ajudou muito a adaptar e pensar isso tudo, que foi uma grande amiga que me convidou para ela entendeu que foi muito sensível nisso, que a forma de me ajudar a vivenciar tudo isso seria me propor de fazer um documentário sobre a minha adaptação, sobre tudo isso que eu estava vivendo nesse primeiro ano. E ela, em março, ela começou a fazer encontros comigo frequentes e filmar entrevistas, e me deixou uma GoPro na mão para que eu filmasse cada hora tudo. E aí ela escreveu o projeto no começo do ano, aí a gente foi selecionado pelo canal Futura depois, e aí o projeto ganhou um pouquinho mais de corpinho, aí virou um curtinha documentário, e a gente, quase todo esse ano, tendo essa periodicidade de estar gravando, dela estar me entrevistando, de eu estar com essa câmera na mão, e ao longo disso foi um esforço que eu estava de estar inteiramente em contato com o que estava acontecendo comigo, quase como um vídeo diário. Então acho que as adaptações vieram de me reconhecer, conhecer o que era o Nicolas, os planos de antes e onde eles iriam encontrar os próximos. E, junto com isso, conhecer pessoas que têm Leber, que é um pouco do que a gente está fazendo aqui, do que vocês sempre propõem com o de Lyon para Lyon, com os abraços Lyon que o Instituto propõe também. Eu acho que isso eu entendi, primeiramente, nas viagens que eu fui conhecer a comunidade lá dos Estados Unidos. Que, como eu não tenho ninguém na família, e eu nunca tinha tido contato com pessoas com deficiência visual, foi pela primeira vez entender que eu não era um ET, sabe? Ver pessoas usando o Zoom do telefone, falando a vozinha, você fala assim, porra, se eu ser assim, eu criar adaptações, eu fazer coisas de maneira diferente da galera normal, ou galera que faz tudo igual, da mesma forma como a grande maioria, não é esquisito. Só depende de onde você estiver. Porque perto dessa galera lá na conferência, como a gente depois, o Mário começou a fazer a conferência aqui, estranho é
são os que enxergam como a gente interpreta normal, porque tem muito mais que não enxerga. Quando você está naquele salão lá, tem muito mais gente usando voice-over, tem muito mais gente usando zoom de tela do que gente que não. Então, acho que o legal veio disso, de você entender que as adaptações, eu entender as adaptações, os acertos na rota dos planos, eles não seriam para mal, ou não seriam tipo uma coisa chata, ou não seriam tipo uma coisa frustrante que eu teria que fazer, não seria pior do que os de antes. Eles poderiam ser muito legais, poderiam até ser para melhor. Então, ou seja, entende? A perspectiva muda completamente. Porque você deixa de ficar imaginando e pensando, putz, nossa, tô tendo que fazer isso porque agora que eu não enxergo mais, eu adoraria ser um cineasta como eu queria antes, e nossa, agora eu só posso fazer jornalismo porque trabalhar com rádio é o que dá para mim porque eu não enxergo. Não, não. Eu fui ver que eu gosto muito mais de rádio. Eu não quero trabalhar com cinema, entendeu? Então, esse que é o mais legal. Você vai descobrindo que não é porque você não pode, é porque você gosta mais. E que a adaptação não é porque não dá, não é porque é a única opção, é porque você tem outras opções. Dá para você fazer com a adaptação que você quiser, mas pode ser muito mais legal fazer algo que você prefira. Assim. Legal. Um leque de oportunidades que vão se abrindo, né? Você vai Exatamente. descobrindo as novas oportunidades e possibilidades também. A gente não está restrito a nada, né, Fernanda? Exatamente. Nossa, cada entrevista que eu faço e depois que eu entrei para o grupo do WhatsApp de pessoas que só têm Lyon, nossa, é muito bacana. Você começa a ver certas coisas, assim, pessoas fazendo coisas que vão muito além do que pessoas normais, que nem você falou, que enxergam direito, fazem. Tem pessoas que enxergam normalmente que se acomodam, e tem gente que não enxerga direito e simplesmente vai e supera, né? E busca e vai embora, né? Toca a vida, descobre outras possibilidades. É muito interessante. E principalmente ver as faixas etárias, né? Você descobriu, a Leber, você foi afetado, não gosto de falar de doença, você foi afetado aos 21 anos. Era uma visão, você estava começando. Eu fui afetada aos 37 Sim. E estava fora do mercado de trabalho. Então, a sua visão era, e agora? O que eu vou trabalhar? A minha visão era, e agora? Como eu vou voltar para o mercado de trabalho? Porque eu já sabia o jeito de trabalhar, como é que eu ia me adaptar, né? E a gente vê que tem inúmeras possibilidades, até de trabalhos diferentes. E Sim. Esse documentário, esse curta que vocês fizeram, a gente pode ter acesso? Dá para assistir por algum lugar? Sim, então, a época, né, como ele foi selecionado nesse edital no Canal Futura, em 2018 ele passou no próprio Canal Futura algumas vezes na TV, e a gente ficou por um tempo, tinha um embargo lá de só poder estar com eles, e aí por isso ele não estava no YouTube. Até hoje ele ainda não está, mas ele está até hoje no canaisglobo.com, tal, mas é livre, não precisa pagar, mas eu posso deixar o link, vocês só me falam aonde, eu até posso ver de novo com a Mariana, que é a diretora, se ela tem alguma chance dela também pôr no YouTube, mas esse tá hospedado lá no Canais Globo, e dá para ver super fácil. Também, quem quiser ver no meu Instagram, tá na bio do meu Instagram, tá o link lá também, mas só vocês me falarem que eu compartilho, tá disponível. Até hoje eles não tiraram do ar, então acho que deve ficar por lá. Legal. Você pode colocar nos comentários, porque esse vídeo vai ficar no canal do Instituto Reconvexo no YouTube. Então você pode fixar lá nos comentários, que vai ser bem interessante. Acho que Ótimo. Bastante gente vai querer assistir. E essa comunidade nos Estados Unidos que você falou, que comunidade é essa? Essa comunidade, ela é vinculada o lajoanne.org, né, que é o site, talvez, né, o principal lá dos Estados Unidos, que é
foi fundado, talvez, né, a grande guru, e que eu brinco às vezes, eu chamo o Mário de Lissa de saias, de calças, às vezes, até, mas a Lissa Poisnot é talvez a grande referência, né, a grande guruzona lá dos Estados Unidos, que ela é uma mãe, né, ela em si não tem Leber, mas o filho dela, o Jeremy, ele acho que deve ter sido, acho que 2008, uma coisa assim, ele foi afetado um pouco mais velho que eu, acho que à época ele tinha uns 26 anos, assim, e quando ele foi afetado, ela basicamente ela passou a dedicar a vida inteira dela a respeito da causa. Então, não só em conectar pessoas, claro, né, principalmente de todos os cantos dos Estados Unidos, mas também do mundo com iniciativas, como também fazer contatos com médicos, com políticos, não só para a divulgação da doença, quanto para fundar as conferências lá americanas, quanto e vincular, que as conferências dos Estados Unidos são vinculadas à conferência da United Mitochondrial Disease Foundation, né, que lá tudo é super grande, né, e super institucionalizado, né, então eu fui 3 vezes à conferência, acho que a primeira vez, eu brinco, eu fui era o meu primeiro ano de diagnóstico, foi em 2017, e eu fiz uma vaquinha online, porque é isso, eu comecei a pesquisar, e eu descobri que tinha esse evento, e que era um evento organizado, um evento com o nome dessa doença super rara, em que tinha os médicos, e tinha, né, referências, pessoas, e que a comunidade se encontrava. E eu falei, caramba, vai ter várias pessoas que têm isso juntas, e médicos. Eu falei, poxa, que máximo, talvez seja a melhor experiência de eu entender o que é isso, com o que eu estou lidando, sabe? E aí eu falei, tá bom, por mais que eu tenha uma vida ok, sem luxos, mas uma vida confortável, não é assim, né? Isso foi, sei lá, em abril, talvez, a conferência era em junho. Aí eu falei, bom, tá, mas ainda assim, você juntar dinheiro assim para ir para Alexandria, Virgínia, do nada, é um pouco difícil. Aí eu movi uns mundos e fundos aí e consegui com uma corrente muito legal de pessoas, e foi incrível, e fui para lá. E foi, Fernanda, minha experiência mágica, assim, era uma conferência super grande, num hotel, ela é anexada a essa conferência dessa instituição de doenças mitocondriais geral, aí acontece em paralelo à conferência Lyon, né, deles. E aí vão vai a galera do país inteiro, e de algumas, é raro, mas vão de outros lugares, e eu fui sozinho, Nicolau, sozinho, com voo, imagina, né, porque eu fui com voo cheio de escala, um voo simplão e tal, mas com toda, tipo, pediu a assessoria das empresas aéreas, tal, para que eu falei que eu era deficiente visual, tal, e foi muito legal, porque eu fui super acolhido, e me senti, sabe a sensação de se sentir em casa? Porque você encontrar, mesmo em pessoas de outras nacionalidades, que você nunca viu, com outras faixas etárias, uma coisa tão específica em comum, é uma sensação de pertencimento tão mágica, mas tão mágica, que é muito difícil de descrever. É muito difícil mesmo, tanto que eu vi essas pessoas, né, eu estive em 2017, 18, 19, aí a pandemia acabou o sonho, né, de continuar a frequência. Mas, sempre por 3 dias, né, eu estive com as pessoas, porque é isso, a conferência dura esses dias, e aí, né, sempre todo mundo fica lá no hotel da conferência, e aí vai jantar junto, e aí é um super um evento, porque sempre se juntam no quarto de uma pessoa, todo mundo leva bebida, se fazem super festas, é um povo super animado, assim, aquele estigma de que americano é chato e não gosta de festa é uma super mentira. Todo mundo adora uma festa, adora confraternizar, é muito sobre isso, sabe? Sobre as pessoas. Não sou só eu que tenho essa sensação de pertencimento, essas pessoas esperam o ano inteiro por estar com o seu semelhante.
por estar ali naquele momento e estar numa sala ou num quarto de hotel, tomando uma cerveja, comendo um frios, sei lá, e batendo papo até o segurança do quarto do hotel vir mandar parar. Eu não estou falando de adolescentes, estou falando de pessoas adultas, até de 60 anos. Porque é isso, estão todos no estado de graça, de estar sentindo uma doença no contexto de uma doença tão rara, estão sentindo juntos, não estão sentindo ETs, cada um na sua cidade, cada um com o teu problema sozinho. Todo mundo está junto, todo mundo quase uma utopia, quase um mundo paralelo em que todo mundo tem Leber, sabe? E todo mundo é normal tendo Leber. É super mágico. Então eu fiquei num piscar de olhos, eu fiquei próximo, como se eu conhecesse desde sempre essas pessoas, como se elas tivessem todas 26 anos como eu, como se elas fossem todas de São Paulo como eu, tivessem os mesmos gostos, os mesmos interesses, as mesmas, né, orientações políticas, mas não, é tudo uma sensação só, porque a gente se identifica, é um match pela semelhança do que a gente vive, é muito mágico. Então, essa experiência como a nossa, por isso que depois foi super mágico a nossa até aqui. E por isso que acho que essa vivência é muito importante. Então, é muito mais do que vir assistir palestra. É super importante que a gente consiga, nas próximas, quando tiver, seja lá onde for, mas a gente poder ter esse ambiente de imersão, sabe? Das pessoas poderem estar junto, de que seja, se não pode, se todo mundo não puder ficar 3 dias no hotel da conferência juntos, tal, poder pelo menos fechar um salão numa pizzaria, mas vai ficar junto, passar, sei lá, 2 horas, todo mundo confraternizando, comendo uma pizzada, sabe, trocando ideia, trocando experiência, principalmente os afetados, perguntando as coisas mais singulares, as coisas mais simples do dia a dia, mas trocando essa vivência. E eu descobri que essa é a coisa mais primordial, porque o resto, atualização médica, isso a gente descobre na internet. Agora, vivência do dia a dia, troca, sensação de pertencimento, isso é só no olho, entendeu? Isso é muito mágico. É verdade. Aqui no Brasil, fora das conferências, como é que foi nessa sua jornada encontrar outras pessoas? Você encontrou outras pessoas? Por que meios? Tem convivência com outras pessoas com Lyon, com grupos? Como é que é aqui no Brasil? Então, Fernando, acho que muito pela dinâmica, assim, da minha vida e muito por minha responsabilidade, assim, eu não li, isso no geral, assim, não só com o Lyon, mas com a minha vida de sempre, assim, eu não lido muito bem com grupos de WhatsApp, tanto que mesmo lá com o pessoal, nem de nenhuma rede social, mesmo com o pessoal lá dos Estados Unidos, eu só falo no geral com eles quando eu ia lá, entendeu? Depois eu só falo com o outro particularmente pessoal, assim. E aqui, por exemplo, no Brasil, às vezes, uma vez ou outra, eu falo uma coisa ou outra, mas é super raro, tanto que eu sempre, quando é possível, eu falo, ou quando eu falo no particular com uma pessoa ou outra, eu falo, olha, eu nunca quero me sentir antipático, ou que eu não sou participativo, porque é a última coisa que eu quero, sabe? E eu, quando alguém vem falar comigo, eu sempre gosto de deixar a impressão, que é o que eu sempre digo, eu estou sempre infinitamente disponível em relação a Leber, porque eu acredito, e sim, 100% no que eu estou falando, de que a troca de experiência é a coisa mais importante no que a gente tem, sabe? Em lidar com o que a gente tem. Agora, realmente, eu acho que o virtual, tudo, é difícil, acho que, e no coletivo, assim. Então, tendo o particular no dia a dia, as trocas que eu tive foi muito mais nas próprias conferências, tive com algumas pessoas, mas no dia a dia você tem muito pouco, acho que tenho primariamente mesmo com o Mário, acho que principalmente por nós dois morarmos em São Paulo, por a gente morar muito próximo aqui, então diversas vezes a gente veio falar, vamos caminhar? Vamos, a gente caminha,
toma um vinho, se liga às vezes, troca muita ideia. A gente sempre conviveu muito, sempre trocou muita ideia. Eu brinco que ele foi meu guru mesmo na coisa da doença, porque foi o primeiro dia do diagnóstico, o doutor Frederico Castelo Moura, ele falou das coisas mais sensíveis e humanas que um médico pode dizer, e por isso acho que eu admiro ele tanto, dentre outras grandes coisas, que foi, tem algumas coisas que, em relação a viver com uma doença, que o médico não pode dizer, que é só alguém que tem a mesma coisa que você vai poder te dizer, e que tem muito a ver com o que eu estou falando. E aí ele falou, e tem uma pessoa que sempre deixa o contato dele para alguém que tenha diagnóstico. E claro que esse cara é o Mário. E aí ele me deu o contato do Mário, e aí logo, no primeiro momento, eu já entrei em contato com o Mário, e eu lembro direitinho, fui, nesse dia que eu conheci o Mário, fui acompanhando ele, que estava indo para um show, e a gente foi trocando ideia, conversando, e foi isso, caminhando, como sempre, a gente conversando, e ele dando dicas, ele sacando dinheiro, foi uma coisa que eu nunca fiz, por exemplo, tendo Leber, e o Mário, sei lá como ele fazia, não sei nem se ele ainda faz, porque dinheiro é meio coisa de gente antiga, mas físico, mas ele sacou ali, enfiando a cara ali no negócio do banco, achei bárbaro. E a gente troca muito, a gente troca muito, eu acho um cara muito sábio, muito vivido de experiências, mas eu, assim, sempre, no que eu puder, sempre, eu sempre falo, até aqui reitero, que em grupos eu consigo acompanhar muito pouco, porque eu uso muito falando até em acessibilidade e coisas, eu uso muito o zoom de tela, né? Eu aproximo tudo, 3 dedos, 2 toques lá, meto a cara no telefone. E é isso, ampliar e tudo, isso funciona muito bem, mas para coisas pontuais, mas para coisas em grande escala, não funciona bem. Mas é como eu me adaptei. Então, tipo, para grupo que tem, tipo, 750 milhões de mensagens sempre, é muito difícil, você tá sempre desatualizado, sabe? Então, nunca dá para acompanhar. E aí, principalmente, sei lá, nos últimos anos também trabalhando, tudo, muito tempo, aí, né? Não dá para acompanhar sempre. Nicolau, eu te chamei de Nicolas, desculpa, no começo, Não, né? mas é Nicolas mesmo, é que eu me chamo de Nicolau, é apelido, desculpa, mas eu sou Nicolas mesmo. Eu que te Não, confundi, Fernando, desculpa. não, eu achei que eu tivesse dado uma bola fora. Não, é que eu me refiro a mim mesmo, assim, meio Pelé, sabe? O Pelé falando de Edson, é meio isso. Não, tranquilo, então, que bom que eu não dei essa bola fora. Imagina, Fernando. Você falou de trabalho. Como é que foi quando você pegou o primeiro trabalho depois da Leber? Tanto para falar com as pessoas, para se adaptar, enfim, tudo isso. Sim. Você falou que no seu caso foi sobre você estava fora e foi sobre voltar, né, ao trabalho. No meu caso não deixou de ser isso, Fernanda, porque eu nunca tinha trabalhado formalmente, né? Então no meu caso eu tinha planos, né? Eu falei sobre encontrar os planos que eu tinha antes, encontrar com os que eu teria agora. Mas tudo isso eram questões de planejamento. Mas eu nunca tinha realmente trabalhado um trabalho, tipo, não tinha, sei lá, outra. Mas essa coisa de um trabalho formal, sei lá, 8 a 5, jamais. Então, porque isso, eu estava no início da metade da faculdade, eu estava bem na época de começar a ir atrás de estágio ou trabalho. E então, um tempo depois, o momento que eu achei que eu estava realmente confortável com a questão da doença, foi o momento que eu fui atrás. E eu entrei num trabalho que tinha tudo a ver com... No primeiro momento, antes de entrar no trabalho onde eu acabei ficando, eu confesso que eu passei por algumas frustrações, porque eu sempre conto essa história que é de colocar todo o meu perfil, né, aquela coisa que a gente cheio de sonhos, né, naquele primeiro momento, colocando tudo bonitinho o nosso currículo, e tudo que a gente tem de skills e sei lá o que a gente pode fazer, que a gente tem de qualidades e tal, e aí você tem aquela opçãozinha de colocar se você tem uma deficiência. Eu sempre falei, claro, né, não vou mentir, né,
Pô, sim, sim, visual. E bastava acontecer isso, você provavelmente já deve ter vivido ou visto alguém falar sobre isso. Todas as outras características que eu colocava eram absolutamente esquecidas pelo sistema de recrutamento. E eu começava a receber indicações de vagas que, assim, sem demérito nenhum, mas elas não tinham nada a ver com o meu perfil. Elas tinham a ver com, eram as únicas vagas que as empresas dedicavam para pessoas com deficiência. E isso é uma realidade no Brasil, né? A gente sabe que tem a lei de cotas, que é maravilhosa, que eu defendo tudo, acho super importante, só que a grande maioria das empresas, elas delimitam vagas específicas, né? Então, assim, lixe-se que você é uma pessoa X, que você tem capacidade Y, que você tem o gosto Z, ninguém liga. Você está restrito a isso porque você tem uma deficiência. Isso é um pouco frustrante, né? Para não dizer muito. Então, eu fiquei sempre ali pensando que, poxa vida, né? Será que eu vou ficar a vida inteira restrito àquelas vagas clássicas que você vê se repetirem várias vezes? Eu não vou citar elas porque para não criar estereótipo, mas basta procurar que as pessoas vão saber. E aí eu consegui, acho, entrar numa vaga que era exclusiva para pessoas com deficiência, até no que à época era um programa para pessoas com deficiência, na empresa que à época era a Fox, que deixou de ser Fox, porque a Fox foi comprada depois de um tempo, mas que era super na minha área, né? Eu fui trabalhar numa empresa de televisão, uma parte de criação, tal, numa equipe que, pô, me treinou em tudo, sabe? Que me tratava realmente como uma pessoa em processo de aprendizagem e formação. Então, nesse sentido, eu fui tratado como era um trainee por questões burocráticas, porque para cumprir cota você não pode ser estagiário. Mas eu era, no primeiro ano, pode-se dizer, eu fui tratado como um estagiário. Então, eles me treinavam, me ensinavam, e eu estava na faculdade. Então, fazia todo sentido. Eu fui treinado e foram colocados desafios, objetivos para mim, tudo, e fui entrando na área de roteiro, fui começando a escrever as chamadas da parte de entretenimento, tudo, como um estagiário faria em qualquer lugar, e numa área que tinha tudo a ver com o que eu estudava, com as minhas características. Então, eu sinto que ali talvez tenha sido um meio termo, sabe, de encontrar algo que faria sentido na burocracia da empresa, e de certa forma tinha tudo a ver comigo. Então, de adaptação, como foi na empresa, no primeiro momento eu fiquei um pouco imaginando como que seria isso, mas foi tudo tão natural, Fernanda, foi tudo tão, assim, talvez tenha sido, acho que eu tenha sentido assim, porque eu estava muito, eu me sentia, tanto no teste quanto no primeiro momento, eu tava me sentindo tão, sabe, sei lá, quando você é muito bom de bola e você, no teste, por exemplo, como era uma coisa geral para pessoas com deficiência e não precisava ser da comunicação, não precisava, era muito aberto o leque, e eu era, então assim, eles precisavam de pessoas com deficiência geral, mas era uma empresa de comunicação. Eu estava muito à vontade, entende? Então a sensação de eu estar muito à vontade, ela se seguiu para o todo. Então, eu acho que eu sempre me senti lá como se eu não tivesse uma deficiência. Eu acho que eu fui encontrar desafios depois em relação a isso, mas nunca em relação a preconceito, nunca em relação a ser tratado com diferença ou com olhos de piedade ou nada disso, sabe? Eu acho que até talvez com uma outra coisa que a gente gosta de dizer às vezes que nem a pena, nem o ar de super-herói. Eu acho que às vezes me colocava, às vezes, como um pouco de super-herói. Meu Deus, você é um fenômeno, sabe? Ai, você é incrível. Até uma coisa que eu lutei muito contra era tipo, ai, nossa, olha, poxa, se todos os PCDs fossem como você, eu falava assim, não,
Então, mas não quero isso, eu não quero esse estereótipo, porque depois eu fui fazer parte já na Disney, né, porque a Disney comprou a Fox e eu acabei ficando, o contrato mudou, eu deixei de ser trainee e tal, parei, pororó. E eu passei a ser membro do Conselho de Diversidade da Disney, que tinha isso lá tal. E eu, a partir disso, passei a encampar muito, passei a representar a questão das pessoas com deficiência lá. E eu passei a encampar um pouco essa pauta de que o fato de eu ser uma pessoa assim, de não ter, né, de ser uma pessoa eloquente, de ter trânsito, das pessoas não olharem com diferença, deu com certa tranquilidade falar com um diretor, e também falar com uma pessoa, um estagiário. Eu não posso ser eu virar o PCD referência, porque senão você não inclui ninguém, entendeu? Porque eu estudei em escola particular, eu falo inglês, eu não sei o quê, entendeu? Eu não posso ser referência disso. Então, se eu tive eu tive uma fácil inclusão, de certa forma, foi porque eu estou num ambiente, num contexto, como eu falei no começo da nossa conversa. Eu não posso ser referência de diagnóstico de Leber. Que ótimo que eu tive, mas eu não sou referência, eu moro em São Paulo, eu tenho um plano de saúde, eu tenho uma condição social mó legal, entendeu? Eu não posso ser referência. Ele pode falar assim, porque se o Nicolas teve, todo mundo teve. Não, eu sou um recorte de 0, nada do Brasil, entendeu? Então, se você usa o meu caso como exemplo, entendeu? Você está apagando 99,999% dos casos. Então, eu não quero, nesses casos, eu não quero ser, pô, que bom que vocês gostam de mim, que bom que eu estou fazendo bem o meu trabalho. Mas, assim, a gente tem que focar nos outros casos, a gente tem que focar nas outras histórias. Eu não posso ser parâmetro, jamais, porque eu estou numa condição muito específica. Mas isso posto, eu lá tive carta branca, de certa forma. Depois eu enfrentei alguns problemas, de algumas resistências, de pessoas que não entendiam que precisava de coisas específicas, mas no primeiro momento, no momento da minha entrada, falar, o que você precisa? Eu lido melhor, eu acostumei a usar apenas o Zoom, no caso, o sistema operacional do Mac. Então você tem um Mac com as acessibilidades ligadas. E monitor de quantas polegadas? Não precisa de muito grande, 27. Ótimo, monitor de 27. Então, assim, se eu tivesse falado um monte de outras coisas que eu nunca ia usar, porque para mim não é necessário, muito provavelmente eles falariam, mas novamente, é uma multinacional, entende? Então, eu acho que tudo são questões que podem servir como exemplo, mas não como parâmetro. Entendi. E você falou de desafios que você enfrentou posteriormente. Foi em outras empresas que você trabalhou? Quais foram esses desafios? Não, foi lá também, porque eu só trabalhei na Fox Disney, que virou a mesma empresa, mas não, foi mais em relação à questão de, às vezes, em um caso ou outro, às vezes não ter a compreensão, talvez, foram questões muito pontuais, mas em um momento ou de outro, de que, às vezes, uma questão, um protocolo, às vezes, da empresa, e que é super legítimo e super faz todo sentido, de que, sei lá, como eu te disse, Mac, né? Mac, normalmente, por ser um equipamento, né, um computador da Apple, tudo, que a gente sabe que os preços são um pouco mais elevados, são mais caros. Normalmente, eu trabalhava numa empresa que tinha esses equipamentos no departamento de TI, mas eles não eram vinculados, eles não eram disponibilizados para um trainee assistente, que era o Nicolas naquele momento. Então, não foi nesse momento, mas depois do momento, aí ele foi disponibilizado, um antigo. Eu comecei a ter, Fernanda, porque a gente tinha que ter, como era uma empresa super grande, com questões de segurança, eu comecei a ter, eu tinha que ter senhas dificílimas, e eu não entrava no computador
sem digitar aquela senha dificílima. Você pode imaginar que você vive isso, que digitar uma senha dificílima, com os caracteres escondidinhos, como uma senha fica, o caractere tampadinho, sem que a gente possa ver o que a gente está fazendo, ampliado, é um inferno para uma pessoa que não enxerga. É a visão, não é o cataclisma. Então, assim, não faltaram ocasiões que o Nicolas bloqueou a máquina, teve que chamar o TI da Disney, lá da Califórnia, quase, chamar o bombeiro, uma situação deprimente. Então, assim, isso foi antes, mas num dado momento, uma pessoa falou assim, poxa, existem máquinas, o que eu sei, porque eu conheço tecnologia, que tenha o leitor de digital. Eu falei, mas como os computadores têm as máscaras da empresa, eu achei que essas seguranças não passavam nisso. Ele falou, não, passa, vai facilitar muito a sua vida. Eu falei, tá bom. Aí eu vou falar com a pessoa responsável disso, a pessoa falou assim, não, mas esses com leitor são mais novos, eles só são disponibilizados para a diretoria para cima. Aí esse é um tipo de coisa que, assim, tudo bem, é um padrão de regra, mas eu não estou, esse era o grande negócio, eu não estava pedindo porque eu sou um metido, um cara que não sabe onde sabe, não tem espelho em casa. É porque eu tenho uma necessidade muito específica, que é assim, olha o esforço que isso vai me poupar, eu poder colocar o dedo lá. Então, assim, essas são dificuldades, às vezes, que no dia a dia, de algumas pessoas, que às vezes não é nem por maldade, mas é pessoas que falta essa educação de acessibilidade, educação de inclusão, para naturalizar essas discussões, essas conversas. De entender que, cara, a pessoa que precisa, às vezes, de cota, a pessoa que precisa de uma coisinha a mais, tudo, ela não quer privilégio, meu amigo. Ela quer simplesmente, se ela precisa de um banquinho mais alto do que o seu, é para ela olhar, os olhinhos dela ficarem na mesma altura que você, para ela ter condições iguais. Mas esse é o ponto, a gente cruza, e eu cruzei, isso é o que eu digo, as dificuldades foram que eu cruzei com alguns casos, na verdade foi um só, mas que se repetiu algumas vezes, que não conseguem entender, entendeu? E aí isso é difícil, de acabar sempre vendo você, e aí isso faz muito mal pra gente, porque a gente quase que veste essa carapuça, de falar assim, será que realmente a gente tá buscando privilégio, a gente quer se dar bem, a gente quer o caminho mais fácil? E eu tenho certeza que não, Fernanda, porque dá muito trabalho fazer as adaptações que a gente faz. A gente sabe que dá para fazer tudo, mas a gente sabe que dá um trabalhinho extra, entendeu? Então, tentarem colocar na nossa cabeça que uma coisa ou outra que a gente precise para fazer diferente, para fazer do nosso jeito, é privilégio, ou aí você está querendo demais, é difícil. E às vezes enche o saco. Não é privilégio, agiliza, né? Igual, por exemplo, você falou de ter que chamar TIs de fora, né? O pessoal da tecnologia de fora. Pô, isso ia poupar um grande esforço para a empresa, né? Ia ser uma redução de custos para a empresa, porque tempo é dinheiro, né? Mas não, estavam vendo como um privilégio, né? E tem coisa assim que é mais demorado, né, Nicolas? Acaba sendo mais demorado mesmo. Por exemplo, dá para fazer tudo, mas tem coisa que demora, né? No meu celular, por exemplo, você vai lá no Zoom, na acessibilidade, ele aumenta tudo, mas eu não sei por que não aumenta o teclado. Ele aumenta quando tem as carinhas, as tags, os emojis e tal, você vai lá e ele aumenta, de boa. Agora, o teclado, ele não aumenta, então eu fico um tempão ali para digitar um texto, quando eu preciso. Para digitar... E assim, às vezes não funciona o serviço de voz, e tem coisas que profissionalmente você vai fazer, isso é complicado. Como é que é na faculdade essa questão da adaptação dos outros, sabe? Do que os outros adaptam para você, nesse sentido de acessibilidade? Os outros professores ou os outros colegas? Isso é importante. Professores, colegas, coordenação, como é que eles veem, por exemplo, às vezes,
fazer um material adaptado. Hoje, acho que quase não tem mais apostila, né? Tem muito material digitalizado. Mas quando precisa imprimir alguma coisa, uma prova, fazer ampliado, talvez slides quando passam, nossa, slide antigo, mas enfim, quando precisa passar, quando tem professor que ainda usa, como é que eles encaram isso? Como é que eles fazem essas adaptações? Então, Fernanda, assim, sobre essa segunda experiência, eu entrei agora em agosto no jornalismo, né? Então, eu te confesso que eu ainda estou descobrindo. Eu acho que eu vou pôr no comentário quando eu tiver a resposta, porque eu estou vivendo isso muito agora. Assim, eu tive uma conversa semana passada com a coordenadora, tem professor ainda, porque é isso, eu estou 100% EAD ainda. Eu não sei se a turma inteira, porque é isso, eu não parei ainda e falei uma aula inteira, ó, palminha aqui, ó, galera, ó, deixa eu falar, eu tenho neuropatia ótica hereditária de Leber, aqui, ó, vamos ter compaixão com o amiguinho e tal. Não, porque é isso, primeiro de tudo, eu entrei como portador de diploma, eu entrei por um processo diferente, então, eu entrei na turma que já está no segundo semestre, então, pensa, todas as panelinhas já estão formadas, então, eu já sou meio gaiatão total, assim, da turma. Então, assim, é experiência muito diferente agora. E acho que o fato de você não ter a questão da vivência da sala de aula como a gente conhecia antes, se fosse antes, sinceramente, eu faria como eu fiz antes. Eu puxaria a cadeira para o professor no fim da aula e falaria, ó, como vamos fazer? E traria o plano de aula dele e começaria a rabiscar e planejaria. Hoje no EAD, como que é? É tudo no Teams, aí termina a aula, eu mando uma mensagem. Só que aí, às vezes, depois, na semana seguinte, o cara já nem lembra se eu sou eu mesmo, porque eu sou uma bolotinha lá. Às vezes, se eu abro a câmera, ele até lembra que é o cara com o cabelo meio descolorido, meio com raiz gigante, mais ou menos. Entendeu? Mas é muito diferente a experiência. Mas vou falar da experiência que foi super consolidada, que foi a experiência meia calabresa, meia mussarela. Primeiro, eu era um cara como outro qualquer. Depois, na segunda metade do curso, eu virei essa pessoa com essa especificidade. E aí, Fernanda, foi muito curioso, assim, porque eu tive simplesmente... a PUC, ela é uma universidade muito legal nesse sentido, porque ela é muito aberta a possibilidades, assim, eu brinco sempre que ela tem muito um feeling de uma universidade pública, onde você tem, no sentido bem específico, de você ter muita flexibilidade nas coisas. Então, por exemplo, eu falava assim, às vezes, com a coordenadora, Zu, eu sei lá, eu gostaria de pegar uma matéria, eu fiz multimeios, né, que era um curso muito baseado em imagem, muito de performance, tudo. E às vezes eu falo assim, eu tô na pegada de um estudo, uma pegada mais teórica, tal, e tô querendo me desafiar, uma coisa mais que eu posso explorar matérias em outros cursos e você me dá a equivalência como optativa? Ela falou, vai. Então, pra você ter uma ideia, eu vou fazer matéria no direito, vou fazer matéria no jornalismo, que eu já adiantei, nem sabia que eu ia fazer, mas já adiantei. Então, cada caso foi um caso. E aí, quando eu chegava, você me explicava. No caso do direito, eu tive que explicar primeiro o que né, PI eu estava fazendo lá, né, como um cara de multimeios, e segundo, que eu tinha uma questão visual. O cara foi muito simples, ele falou assim, olha, o que eu costumo propor nesse caso porque no direito é prova, não é trabalho. É prova oral. Eu falei, ótimo. Eu não imaginei que ele ia puxar uma cadeirinha, enquanto tinha 60 pessoas no flow da aula, puxar uma cadeirinha do lado dele e começar a prova oral comigo, ali, tipo uma entrevista de emprego ali na frente de todo mundo, enquanto todo mundo fazia a prova sentado do lado dele. No fim, foi uma experiência muito legal. Descobri depois que eu fiquei amigo de pessoas da classe que as pessoas pegavam até cola de mim, me senti muito orgulhoso, inclusive a esse respeito. E foi super legal, aprendi pra caramba, foi super desafio pra mim, sabe? Eu super desenvolver essa parte de quebrar vergonha, daquela pressão mesmo, foi um exercício de pressão, porque pensa, um cara super sério, te fazendo perguntas, uma coisa que você não domina 100%. E tive desafios diferentes também. Acho que nos trabalhos em grupo,
eu tinha uma panelinha, como eu falei sobre o pessoal do jornalismo esse ano, eu tinha uma panelinha desde o início do curso, lá no Multimeios. Então, e essa galera acompanhou o processo de diagnóstico, acompanhou tudo, e eu fui muito abraçado em todo o processo. Então, eu tinha essa rede de apoio muito grande lá. Então, todos os trabalhos em grupo, por exemplo, com eles, é que como eu fiquei um tempo trancado, teve uma hora que eles se formaram e eu continuei. Mas o que eu sempre propunha no Multimeios era, seja com eles, seja com a turma mais nova que eu fui seguindo, era, sei lá, falou assim, ó, a parte oral, eu me taca qualquer coisa que eu apresento. Para mim, às vezes, né, digitar textos muito longos, mas como depois para revisar, sai um erro em outro, montar a apresentação de PowerPoint é um pesadelo, né? Porque aí, né, me dá um trabalhinho um pouco extra. Então, se eu puder ficar com a maior parte, às vezes tem uma pessoa mais tímida, que acha um horror apresentar frente a todo mundo. Eu descobri que me bloqueava antes, né? Fingia que eu era tímido, porque claramente eu acho que eu não sou mesmo. Então eu falava, taca para mim que eu apresento, o que você quiser, sabe? Se precisar falar de qualquer coisa, entendeu? De defensivo agrícola, eu falo, sabe? Então é isso, eu tentava encontrar isso, falar, ó, eu não posso ajudar tanto nisso, mas ajudava uma solução, ou vai ser um pouco mais difícil para mim ajudar nisso, então eu ajudo, eu estou completamente disponível para dar esse suporte nisso. Então, tentar, tenho tentado fazer agora no jornalismo, tentar reproduzir algumas desses artifícios, tentar mostrar minha parte boa nos outros, porque é isso, eu não quero que fique a sensação do, sabe, porque eu não sou imposto, entendeu? Nem quero ser, a gente é muito bom nas nossas qualidades. Esse estigma de que a gente coitadinho, não é para ter, não, entendeu? A gente é bom demais. Então, sabe, inclusive a gente, como você bem falou, você usou isso. A gente tem um leque aberto, a gente é muito mais desenvolto do que pessoas que enxergam em muitas das coisas. Então, assim, deixa eles se ficarem bem nas coisas que eles são desenvoltos e a gente nas coisas que a gente é mais. As coisas funcionam sempre melhor quando cada pessoa foca no que é melhor. Então, pronto, entendeu? Quem sabe tocar bateria bem, toca bateria. Quem é bom baixista, toca baixo. Quem é bom guitarrista, toca guitarra. E quem canta bem, canta. Pronto. E tá aí, né? Você se escondia ali, se fingindo tímido antes, e por conta da visão demorar mais, ser mais complicado fazer outras coisas, teve que assumir essa questão de que não é tímido e, inclusive, colocar isso em evidência, trabalhar essa habilidade e se tornar muito melhor, né? Olha que oportunidade, se não fosse a questão da Exatamente. visão, não teria tido. Infelizmente, perdi o fone aqui. Infelizmente, a gente está chegando no final da entrevista, já estamos chegando quase a 1 hora, né? Já chegamos a 1 hora. Eu cheguei num ponto que eu gostaria de ter chego, quando você falou da empresa, dessa questão das pessoas precisarem se familiarizar um pouco mais. Isso é uma coisa que nas outras entrevistas também, outras pessoas já tocaram nesse ponto, que as outras pessoas precisam se familiarizar com as pessoas com deficiência, né? A gente vê, né, posso falar por mim, a gente vê no mercado de trabalho cadeirantes, nós vemos muito cadeirante, mas dificilmente, ou pessoas com alguma deficiência física, que não seja visual ou auditiva, né? E a gente quase não vê essas pessoas com outras dificuldades. Então, eu gostaria de saber a sua opinião, o que você acha que falta de políticas públicas nesse sentido, de tanto familiarizar as outras pessoas, quanto oportunizar mais possibilidades para os deficientes físicos. Isso de uma maneira geral, em escola, em mercado de trabalho, na rua, nos locais públicos, né? Quero saber a sua opinião sobre isso. Essa é a última pergunta para encerrar, né? Infelizmente, vai encerrar o nosso papo aqui, então eu quero que você deixe a sua opinião a respeito disso. Mas só para confirmar, assim, você falou físico, mas você quis dizer, tipo, nesse caso, mais o visual e o auditivo, né, no mercado de trabalho? Então, pelo menos, o que eu vejo mais no mercado de trabalho, e outras pessoas com deficiência visual também já me disseram, a gente costuma
vê muito cadeirantes e pessoas com alguma deficiência física, que não seja visual, motora, que não seja auditiva, motora, ou, por exemplo, sem um braço, sem uma perna. Total. Dificilmente a gente vê um deficiente visual, um deficiente auditivo. Hoje em dia tem alguns deficientes neurológicos ou deficientes mentais, né? A gente vê bastante pessoas com síndrome de Down fazendo algum atendimento, trabalhando com empacotamento, alguma coisa assim, né? Mas eu queria que você falasse a respeito de políticas públicas para esses outros deficientes que a gente não vê, os deficientes visuais, os deficientes auditivos, né? Principalmente visuais, no nosso caso. O que você acha que falta? Porque um baixa visão, ele é diferente. Às vezes a gente vê na calçada, hoje em dia é lei, né? Em muitas cidades já obedecem, aquelas calçadas que tem aqueles tijolos diferentes, para quem usa bengala. Mas para um baixa visão que não usa bengala, isso não adianta, né? Sim. Qual que é a sua opinião a respeito dessas políticas públicas? Primeiro, eu acho que é o diagnóstico. Eu acho que eu concordo plenamente com o diagnóstico dos colegas que fizeram isso. É sintomático, é impressionantemente isso mesmo. E para mim, pelo que eu percebo do mercado de trabalho, assim, é muito simples a minha leitura. Eu acho que é por as pessoas sentirem que não vai ter que fazer adaptação rigorosamente nenhuma no job description, na necessidade de que o cara precisa entregar, nada. Porque pensa, o que um cadeirante vai, no uso do computador, no que ele vai precisar entregar, sei lá, fazendo uma planilha, não sei lá o que e tal, na comunicação com as pessoas, na convivência no dia a dia, não vai ter diferença nenhuma de uma pessoa que não deficiente, em tese, né? Tudo isso teoricamente. Como teoricamente, pelo pensamento das pessoas, poxa, um deficiente auditivo, ou como muitos preferem, o surdo, e um deficiente visual em todo o seu espectro, vai ter, teoricamente, pelo que o senso comum acha, nossa, vai ferrar tudo. Como que vai fazer? Como que eu vou entregar o cara, como que eu vou pôr um deficiente, que era o meu caso? Imagino que muitos pensavam, como que uma pessoa que não enxerga vai cortar filme, vai montar roteiro de filme, entendeu? É que é isso, eu fui, minha equipe da qual eu fiz parte, meu gestor, eram pessoas fora da curva, entendeu? Foi muito privilegiado, foram pessoas que saíam do senso comum, mas quem está no senso comum, com certeza não iam apostar nisso, porque era uma aposta arriscada, era um truco realmente estranho, porque realmente eu não apostava nisso, eu tinha dúvida comigo mesmo, eles tiveram menos dúvida do que eu. Então, eu entendo isso. Em relação à política pública, a gente está num momento meio complicado, um momento quase de utopia, né, de sonho de uma noite de verão, dizer isso, quando a gente acabou de ter a recriação do Ministério do Trabalho, que a gente sabe que é só um somebody love político. Mas é preciso, né, como diz o ditado, então vamos lá. Eu não sei, eu acho que talvez seja fazer uma segmentação, não sei, talvez em relação às cotas, de determinar, porque realmente é muito amplo, né? Talvez se o Mário estiver assistindo, ou qualquer pessoa do direito, talvez esteja queimando ou chorando sangue, agora talvez esteja falando uma barbaridade, mas não sei, porque eu acho que realmente a questão, acho que o exemplo que você deu com essa pergunta deixa explícito quão ampla são as questões das deficiências, né, e o quanto que elas refletem necessidades e questões tão, sim, não tem nada a ver uma coisa com a outra, e nós mesmos, né, eu tive do programa que ficou lá, nós dois até o fim, eu e uma menina surda, e foi até o mais incrível, né? Não era o Big Brother, mas várias pessoas foram saindo ao longo do tempo e fomos promovidos, eu e a Raquel, uma menina surda. E é louco, porque uma pessoa com deficiência visual, uma pessoa surda, realmente a antítese de tudo, né? Porque o que ela precisa
Libras, por exemplo, para a gente é impossível, porque uma comunicação baseada em sinal é o extremo oposto de nós. E uma comunicação, uma audiodescrição é zero funcional. Então, veja, mas ao mesmo tempo, o desenho universal, que é algo que é talvez o sonho, seria encontrar, né, uma política pública e políticas públicas, na verdade, no geral, que funcionem para todos, inclusive para aqueles que não têm deficiência alguma, né, seja em pavimentação urbana, seja nos transportes. Então, talvez, né, talvez eu tenha me contradito milhares de vezes aqui, eu acho que talvez a melhor das utopias, o melhor dos sonhos, seja uma questão igualitária, né? Seja a questão da inclusão mais humana como um todo. A gente precisa de ação afirmativa, pelo jeito? Talvez sim, por isso que eu não vou dizer que é uma completa contradição. Eu acho que talvez precise ter mais a questão afirmativa, como, assim, puxando para a questão LGBTQIA+, no caso deles, não há uma questão, vagas exclusivas para, sei lá, também, tem várias coisas. É geral, mas às vezes tem vagas exclusivas para pessoas trans, não é tipo, sabe, tem uma segmentação. Às vezes possa se feito, que eu não sei, se feito um diagnóstico de que há uma baixa, há uma segregação mesmo, há uma menor oportunidade para a pessoa surda em relação à população, ou para pessoas cegas. Talvez valha fazer uma pesquisa, se a gente tivesse censo, ajudaria também, né? Mas talvez valha entender quem é essa população, entender as oportunidades, para, eventualmente, oportunidades específicas, né, para que, assim, force, né, no primeiro momento, porque tem coisas que a gente só consegue na educação da insistência, infelizmente. É verdade. E, principalmente, as pessoas, por exemplo, cadeirantes ou com alguma outra deficiência física, que não seja visual nem auditiva, as pessoas veem que precisam de outros tipos de adaptação, mas assim, vamos mudar a maneira de dizer. O que parece é que as pessoas que têm alguma deficiência visual ou auditiva, elas têm menos capacidades. Então, eu acho, na minha opinião, com tudo que você falou também, eu posso dizer que as pessoas precisam entender que não, né? Igual você falou lá no começo, que existem vagas específicas para as pessoas que eles não olham as outras qualificações, as outras habilidades, e não, existem outras qualificações, existem outras habilidades que podem sim ser contornadas, apesar da deficiência visual, da deficiência auditiva, né? Nós podemos Eu acho trabalhar... que você tem razão. Eu acho que o estigma, infelizmente, é exatamente esse. Por mais que não faça o menor sentido, que seja um completo redondo, absurdo, há essa coisa, né? Bom, o cadeirante é só, né, uma questão meramente motora, mas talvez o surdo, é porque a fala é diferente, que é uma coisa única, exclusivamente porque a pessoa não escuta, então ela desenvolve a fala de uma outra forma. Então afetou o raciocínio lógico, afetou alguma coisa, então ela não vai poder desenvolver o trabalho como eu desejo. O cara não enxerga, então, por alguma razão, o cidadão que contrata imagina que ele tem menos capacidade do que a outra. A lógica não existe, mas eu estou tentando entender a falta de lógica que possa levar a pessoa a pensar isso. É verdade. Bom, Nicolas, nós já passamos 14 minutos, pelo que eu estou conseguindo ver aqui, dá 1 hora. Eu te agradeço imensamente a sua participação, eu agradeço a sua participação aqui, você ter aceito esse convite, com certeza acrescentou muito, não só na minha vivência, mas para quem está assistindo e para quem irá assistir posteriormente aqui no canal. Com certeza... está sendo uma experiência muito bacana para você também, porque é muito bom quando a gente fala de nós, a gente vai se curando também. Eu peço a todas as pessoas que estão assistindo, curtam, compartilhem, conheçam um pouco mais do nosso canal.
Muito obrigada e até a próxima. Obrigado, Fernanda. Obrigado, Valéria. Obrigado a todo mundo. Foi um super prazer. E para mim sempre é muito terapêutico conversar sobre isso. Um beijo, boa noite. Boa noite, um beijo.